Para isso, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 37. Na quinta-feira eu pude trazer uma breve reflexão sobre o Vale dos Ossos Secos. Mas essa manhã eu quero ir mais fundo. Eu quero que os seus olhos brilhem em cada versículo que nós formos caminhando. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem dessa manhã, é uma mudança de verdade. Uma mudança de verdade. Eu acredito que é isso que eu e você precisamos para o segundo semestre de 2025, uma mudança de verdade. Deixa sua Bíblia aberta, nós vamos versículo após versículo. Vamos ler o primeiro versículo? Primeiro versículo: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Vamos orar mais uma vez? Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Fale conosco essa manhã, que ela possa ser plantada no nosso coração e que o teu Santo Espírito, ó Deus, a faça frutificar na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como que Deus muda alguém? Como que uma pessoa pode ser transformada de verdade? Como que velhos hábitos ruins, podem ficar para trás? Como que Deus muda o caráter de uma pessoa? Como que Deus muda o jeito de alguém? Eu fico admirável, na verdade eu fico espantado. É um espanto ruim com cristãos que vivem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim, meu nome é Gabriela. Mas com Deus não é dessa forma. Deus ele nos transforma. Ele muda o nosso caráter, Ele muda o nosso jeito de ser, e isso constantemente, independente da idade. Independente se somos crianças, adolescentes, adultos ou até já idosos, Deus ele continua nos transformando. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando nós falamos da obra de Jesus, a obra de Jesus é qual? É tirar o pecado do homem, amém? Essa é a obra de Cristo. Ele pregou na cruz as nossas dívidas. Mas qual é a obra do Espírito Santo? É nos tornar semelhantes a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. É nos conformar à imagem de Jesus. É nos tornar parecidos cada vez mais com Jesus. E isso ao longo da nossa vida. Só que ao longo desse processo existem alguns buracos na estrada. Ao longo desse processo a gente acaba cometendo alguns erros, acaba tropeçando, e talvez você esteja aí pensando: é mais um ano que está se passando, mais um semestre, estou indo para a segunda metade de 2025 e a minha vida não transforma de verdade. Parece que eu vou, mas tem uma mola que me traz para trás. Se você está sentindo isso, é com você que eu quero conversar essa manhã. Eu quero trazer uma palavra sobre uma mudança de verdade. Um Deus que transforma o nosso coração, não de forma passageira, mas um Deus que transforma o nosso coração completamente. Um Deus que tem o poder de transformar a nossa mente completamente, de nos virar pelo avesso, de nos levar para algo que ainda não vivemos com Ele. Eu quero despertar em você essa manhã uma esperança para você não desistir de tentar mudar. Não desista, é um processo de Deus. Eu quero falar sobre transformação, sobre mudança, sobre ser melhor ou melhor, sobre deixar Deus te tornar uma pessoa melhor.
Quem deseja ser uma pessoa melhor? A mensagem dessa manhã não é para a pessoa que está do seu lado. A mensagem dessa manhã não é para a Nayade, nem para o Davi. Essa mensagem é para mim, é para o Natan. Essa mensagem não é para o seu esposo, sua esposa. Essa mensagem é para você. Deus não quer falar com quem está do seu lado, Deus quer falar com você. Por isso, pegue cada diamante que você puder e guarde no seu coração. Em primeiro lugar, olha aí na sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. Os versículos que eu for citando, vai marcando, vai anotando. No primeiro versículo, olha lá, no início diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim. A primeira coisa que você precisa saber é que toda transformação de verdade, ela começa com Deus. Toda transformação de verdade começa com a poderosa mão de Deus. É Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar do apóstolo Paulo. Ele falou: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Eu não consigo me tornar uma pessoa melhor apenas pela minha vontade. Eu me saboto demais, eu me trapaceio demais. Nós somos míopes espirituais. É por isso que nós vemos diversos cursos dizendo: transforme a sua vida, você é capaz de mudar a sua vida. Meus irmãos, a minha função é estar disponível à vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso descobrir a vontade dEle para a minha vida. Se eu for viver a minha vontade, se eu for viver a minha vontade estava me levando para o inferno. A minha vontade estava me levando para a destruição. Olha como é que inicia esse capítulo sobre o Vale dos Ossos Secos, só para você se situar. O Vale dos Ossos Secos, esse capítulo que nós estamos lendo, é uma visão profética que Deus deu ao profeta Ezequiel. A nação de Israel aqui, ela estava dispersa. A nação de Israel aqui estava exilada na Babilônia, e ele recebe uma visão espiritual, e essa visão espiritual vai ser cumprida durante o reinado do rei Ciro da Pérsia. É uma visão espiritual de mudança, de transformação. Deus, ele vai mudar completamente uma nação. Se Deus, ele mudou completamente uma nação, será que esse mesmo Deus não pode mudar a sua vida? Se Deus mudou a vida de milhões de pessoas que pareciam ossos secos, Ele não pode transformar a sua vida? Ele pode, e Ele vai transformar, mas isso começa com a vontade dEle. A visão profética de recomeço começa: a mão do Senhor estava sobre mim. Olha que visão! Não era minha mão, tinha uma mão me guiando. As suas escolhas durante a sua vida te levaram para mais perto do erro, do acerto, ou para mais perto do erro? Fale a verdade. Agora, quando você viveu a boa, a perfeita vontade do Senhor, você esteve mais perto do seu propósito. Há diversos versículos que nos ensinam que o coração do homem é enganoso. Aquilo que eu quero, a chance de me enganar é altíssima. Se nós pudéssemos, igreja, pegar a Bíblia e dividir a Bíblia exatamente no meio, os 1186 capítulos, e dividisse no meio, o versículo do meio da Bíblia é um versículo que diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Eu não confio em mim mesmo. Eu não confio.
José não confiava nele mesmo. É por isso que quando apareceu a esposa de Potifar, o que José fez? Sebo nas canelas. Já ouviu essa expressão? Sebo nas canelas. Assim que apareceu a mulher de Potifar, José correu. Ele não confiava nele mesmo. Ele não brincava com a vida espiritual, ele não brincava com a sua própria vida. Deixa eu te dizer isso, meu irmão: Deus não te deu uma vida, Deus não te deu um fôlego para você brincar de viver, mas para você ter uma vida em abundância. Nós não estamos aqui para brincar de viver, porque essa vida, ela pode terminar no estalar de dedo, no piscar de olhos. Mas essa visão, essa mudança que o povo de Israel ia começar, começa com a mão de Deus. A mão do Senhor estava sobre mim. Isaías capítulo 41, versículo 10. Você pode ir até Isaías, mas não desmarque Ezequiel capítulo 37. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz o seguinte: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha só a ação de Deus, a mão de Deus dizendo: olha, eu vou te dar força, eu vou te ajudar, eu vou te segurar, eu vou te guiar. É Deus quem opera. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Todos nós sentimos medo, sentimos pavor diante de alguma coisa, mas pior do que sentir medo é sentir medo sozinho. Nós vimos essas 2 semanas que passaram, se eu não me engano, o caso daquela menina que foi até a Indonésia e ficou ali dias sozinha, escorregando metros e metros, né? Foi quase 1 quilômetro dela caindo, não foi isso mesmo? Imagina a solidão e o medo que aquela menina estava enfrentando. O pior não é ter medo, o pior é ter medo e não ter ninguém para te ajudar. O pior é ter medo, pedir ajuda e não ter ninguém para te ajudar, ninguém para te proteger. O pior é ter medo e se sentir sozinho. Lembra daquele paralítico que há muitos anos estava à beira do tanque de Betesda? Quando Jesus aparece para ele, a reclamação dele não era sobre a enfermidade. Ele diz assim: não tenho ninguém que possa me ajudar a chegar ao tanque. Ele não reclama nem da paralisia, ele não reclama nem da enfermidade, ele reclama de estar sozinho. Ele reclama de não ter ninguém para ajudá-lo a alcançar aquilo que ele precisava alcançar. Mas a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Meu irmão, no segundo semestre de 2025 e para toda a sua vida, você precisa ter isso como objetivo da sua vida. A mão do Senhor está sobre mim. Deus, me dê a vitória, dê a vitória ao seu povo, dê a vitória à minha família. Senhor, é a sua mão, eu quero ver a sua mão sobre a minha vida, me guiando os meus passos. É isso que nós lemos em Isaías: eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sabe, quando nós queremos reformar a nossa casa, quando nós queremos fazer uma reforma, nós queremos o quê? O melhor profissional, o melhor pedreiro. As mulheres aqui, quando vão casar, ou quando vão num evento, elas querem o quê? A melhor cabeleireira, ou a cabeleireira de confiança delas, não é verdade? O homem tem ali o seu barbeiro de confiança, mas se estiver no meio da estrada, vai qualquer um mesmo, né? Quando você está enfrentando uma enfermidade, ou melhor, quando o seu filho, ou alguém que você ama, está enfrentando uma adversidade, você quer o melhor médico, você quer para a sua causa o melhor advogado.
Você quer para a sua casa o melhor engenheiro. Mas e para o impossível? Quem tem um melhor currículo do que Deus? E para as causas impossíveis, quem é mais especialista do que Deus? E para os piores desafios da vida, quem tem mais gabarito e experiência do que o Deus que tem o Gênesis 1 no seu currículo? Então é melhor buscar a mão dele. Então é melhor ter a mão desse Deus sobre a minha vida. É melhor estar na mão de Deus, porque é uma mão que corrige, mas corrige com amor. É uma mão que te corrige, mas te corrige para melhor. É uma mão que te acaricia, mas é de verdade, é sem mentira. É uma mão que tem justiça, mas tem amor e tem graça. É a mão do Senhor. E essa mão estava sobre Ezequiel. Antes da visão acontecer, antes de Ezequiel receber uma visão, ele já estava debaixo da mão de Deus. Já estava debaixo da mão de Deus. Com a sua mão Deus formou o homem. Com a sua mão ele fez uma lama com uma saliva para curar o cego. Com a sua mão, depois você lê em Daniel capítulo 6, ele fechou a boca dos leões. Com a sua mão ele livrou Pedro de um afogamento. E olha só que passagem muito bonita. Abra comigo em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Olha a mão de Deus em operação. João, ele vê Jesus de uma forma gloriosa, ele cai como morto, e Jesus estende a sua mão, levanta ele e diz: ei, não tenha medo, sou eu, estive morto, mas estou vivo. Essa mão está disponível para você, está disponível para mim. Como é constrangedor, irmão, quando... Talvez você já passou por isso, eu já passei por isso algumas vezes. Quando a gente estende a mão para cumprimentar alguém e essa pessoa não vê, e a sua mão fica ali no vento. Já aconteceu com você isso? Você não sabe o que fazer com aquela mão, né? Você estendeu, opa, bom dia, e a pessoa não viu. Você põe ela no bolso, né? Uma forma constrangedora até de agir. Pior ainda é quando você estende a mão e a pessoa, por livre vontade, não te cumprimenta. É um gesto: não quero saber de você, não quero te dar a mão, não quero tocar em você. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz: vejam, abram os olhos, vejam,
o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Deus está dizendo: estou com o braço estendido para vocês, então vejam a minha mão, não ignorem a minha mão, estou com o braço estendido. Só que muitas vezes nós nos comportamos como quem ignora o carinho de Deus. Todos os dias Deus com a mão estendida, e nós ignoramos esse gesto de Deus. Seja pela rotina, seja pelos problemas, nós ignoramos o gesto do Senhor. Ignoramos a mão do especialista. Todos os dias Deus diz: bom dia, meu filho, e nós ignoramos a mão do Senhor. Ignoramos o carinho de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Deus, eu preciso que o Senhor seja o meu guia, que a tua mão esteja sobre a minha vida. Eu preciso estar debaixo da sua poderosa mão. Já reparou que quando nós vamos orar aqui pelas crianças, ou orar por alguém, nós estendemos as nossas mãos como um gesto apenas, como ato simbólico de um Deus que está cuidando do seu povo. Nós não podemos perder a inocência de uma criança. Davi, volta e meia, ele não consegue abrir um brinquedo, ele não consegue abrir uma garrafa, ele traz para mim e fala: abre para mim, papai, por favor. Eu pego e abro. Eu não demoro a abrir. Não, meu filho, deixa aquela garrafa ali, que daqui a 3 meses eu vou abrir para a sua vida. Não. Quando ele procura minha mão está estendida para ele. Quando ele procura a minha mão não está aqui, escondida, mas está estendida para ele. Por acaso pode um filho pedir pão para um pai e o seu pai tacar-lhe uma pedra? Não pode. Salmo 139, versículo 7 diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, o que está ali? Mesmo ali, a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Não tem lugar nesse mundo que a mão de Deus não possa te alcançar. Já tinha reparado nisso? Ele toca naqueles que ninguém quer tocar. Ele abraça aqueles que ninguém quer abraçar. Aquilo que nós precisamos passar álcool, aquilo que a gente precisa esconder, Ele toca e traz vida. Lembra do esquife, do caixão que aquele menino estava? Ninguém podia tocar naquilo, mas Jesus, Ele toca no esquife, e aquilo que era morte ganha vida. Ele toca naquilo que você não quer tocar. Esse é o nosso Deus. Você sente que a mão de Deus está sobre a sua vida? Se você não sente isso, meu irmão, se você não tem essa confiança, se você não tem essa fé, você precisa colocar como objetivo número 1 do decurso desse ano: eu quero a mão de Deus sobre a minha vida. Eu falei isso para os meninos de louvor. O ministério deles, o meu ministério não é tocar bateria, Elic. Não, porque se você entender que o seu ministério é tocar bateria, e quando você perder a mão? Se João achar que o ministério dele é a guitarra, e se você perder a mão, perdeu o ministério? Ministério é coração. Quem toca guitarra: Senhor, me ajuda a tocar a guitarra hoje.
Espírito Santo, me conduza na ministração, na bateria. Isso aqui é apenas uma ferramenta para o Senhor. Tudo aquilo que você acha que precisa apenas da sua mão para fazer, isso não é ministério. A ferramenta do cristão é o seu coração. Deus ele usa, ele capta o seu coração. Mas vamos avançar, nós estamos apenas na metade do primeiro versículo. Vamos avançar. A segunda metade do primeiro versículo diz assim: e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Então, em primeiro lugar, busque a mão de Deus, a vontade dele. Em segundo lugar, não negligencie a vida espiritual. A metade do primeiro versículo diz: e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. O apóstolo Paulo disse certa vez: orai sem cessar. A primeira e mais importante área da sua vida que você precisa resolver é a vida espiritual. Isso não significa que nas demais áreas você não vai ter problema. Isso significa que nas demais áreas você vai ter força necessária para superar. Você vai ter força necessária para suportar. A ciência já provou que pessoas que têm fé vivem mais. Pessoas, pacientes, pastor, que lutam contra um câncer, aqueles que têm fé conseguem durar muito mais. Quem tem fé aguenta. Quem tem fé suporta. Quem tem fé dá mais um passo. Quem tem fé voa como águia. Não negligencie a vida espiritual. Não negligencie. Durante 100 anos Noé ele pregou. Pedro ele escreve isso, que Noé ele foi um pregador da justiça. E a palavra pregador ali é um pregador ativo, não é apenas um modelo que as pessoas olham, não. Ele literalmente foi um pregador da justiça. Durante 100 anos Noé pregou, e sabe quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas entraram na arca? Noé e mais 7. 100 anos pregando para só 8 pessoas entrarem na arca. Não queremos, rejeitaram. Por isso que é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que opera em nós, eu volto a repetir, o querer e o efetuar. Mas vamos avançar, o versículo 2 diz: ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, vírgula, e que os ossos estavam muito secos. Em terceiro lugar, uma mudança real é uma mudança por completo. Eu tenho aprendido na minha vida que meia verdade é uma mentira completa. Não existe uma meia verdade. Se algo é meio verdadeiro, é completamente falso. Um tênis, esse tênis é original ou não? Ele é meio verdadeiro. Existe isso, igreja? Meio verdadeiro, não tem como. É algo completamente falso. E na nossa vida precisa ser assim. Deus ele não é açougueiro. Eu sei que nós temos aqui família de açougueiro, mas Deus ele não é açougueiro. Ele não quer, eu quero apenas a coxa do Natan, eu quero apenas, hoje eu vou levar só o fígado, hoje eu vou levar só o coração. Não, Deus ele nos quer por completo. Ele quer operar em nós uma mudança completa. Ele não é um Deus que põe um band-aid, não é um Deus que não usa aquela cola, eu esqueci o nome, aquela cola super bonder para colar a rachadura, não. Ele desfaz o vaso e faz de novo. É um Deus que opera em nós uma obra completa. Enquanto você definir para Deus áreas da sua vida
que Ele pode transformar, e outras que ainda não é a hora de mudar, a mudança completa não vai acontecer. Quando ele chega, Jesus chega na casa de Jairo, ele muda o ambiente totalmente. Eu não posso dizer, eu sou um cristão. Ah não, mas o meu celular não é muito cristão não. A minha televisão não é muito cristã não. Aquilo que eu ouço dentro de casa não é muito cristão não, mas eu sou cristão. Não existe isso. Deus, Ele quer te mudar completamente. Tem gente que tem um ditado que fala assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é uma mentira. A ciência já provou que mesmo as coisas que você ignora, elas ficam no seu subconsciente. Pessoas que dormem ouvindo notícias ruins se tornam pessoas piores. A ciência já provou isso. Ouvindo só notícia de morte, você desenvolve medo e pânico. Até aquilo que você ignora, Deus quer mudar. Até aquilo que você não tem coragem de ver, Deus, Ele quer transformar. Sabe aquelas gavetas da sua vida que você não tem coragem de abrir? Aqueles pecados que você não tem coragem de nem dispor para Deus tratar. É isso que Deus quer tratar. Lembra de Naamã? 7 mergulhos, 7 banhos. Um banho não vai ser suficiente. 7 banhos, Naamã. Está vendo que antes da transformação acontecer, existe um processo de Deus? Ele quer te mudar por completo. Neemias, antes de promover a maior obra de reconstrução em Israel, em Jerusalém, no versículo 14 de Neemias, capítulo 2, diz assim: fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Neemias, ele percorreu todo o muro, examinando cada parte do muro. Deus, me transforme por completo. Deus levou Ezequiel de um lado para o outro. Ezequiel, examine, veja se todos os ossos estão secos mesmo. E aí Ezequiel dá o veredito dele. Ezequiel responde: e eu pude ver que muitos eram os ossos, e estavam sequíssimos, estavam muito secos. Espera aí, na prática, o que significa isso, Natan? Espera aí, não é a minha vida financeira só que está ruim, mas olha só, é a minha fidelidade a Deus que anda ruim, é aquilo que eu tenho negligenciado. Espera aí, não é minha, eu estou olhando aqui, não é minha esposa só que está errada não, está faltando carinho da minha parte. Examinar. Nós podemos enxergar isso ao longo do livro de Salmos. Nós vemos Davi dizendo: sonda-me, Senhor, sonda-me, examine o meu coração, coloque o meu coração num laboratório, traga para fora aquilo que eu estou escondendo dentro de mim mesmo. Me leva, Senhor, para um lado e para o outro. Davi, quando ele quer achar um brinquedo na bolsa dele que ele não consegue achar, o que ele faz? Ele pega a mochila, chacoalha até aquele último brinquedo sair. Peça a Deus para fazer a mesma coisa com você. Deus, Pai, chacoalha minha vida. Tem coisa dentro de mim que está agarrada ainda. Me leva para um lado e para o outro, Deus. É isso que Deus fez com Ezequiel, de um lado para o outro. E ele disse: realmente, está tudo morto. Realmente não tem um lugar, um osso que está tudo seco demais, está tudo morto.
Mas vamos avançar. No versículo 3, ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a vida? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Não é sobre mim, não é sobre você. Quando você entender que a sua vida não é sobre você, a mudança está perto do início de começar. A sua vida é sobre Cristo. A minha vida é sobre Cristo, não é sobre mim. O meu ministério não é sobre mim. Nem o meu perfil no Instagram deve ser sobre mim. Nada na minha vida precisa ser sobre mim. Tudo precisa ser sobre Cristo, sobre Jesus. Olha só, Deus pergunta para Ezequiel, Deus passa a bola para ele, fala assim: esses ossos podem tornar a vida? Ezequiel domina no peito, domina na coxa e dá um lindo passe de volta para o Senhor. Tu que sabes, é o Senhor que decide. Esse pênalti quem vai bater é o Senhor. Eu vi um vídeo, o Neymar e o Mbappé, dois craques, um tempo atrás, brigando um com o outro para ver quem... Não, perdão, era o Cavani, né? Brigando um com o outro para ver quem ia bater o pênalti. Não, essa glória precisa ser minha. Essa estatística tem que entrar para o meu ranking. Esse gol tem que ser meu. Na nossa vida não. Senhor, o Senhor é o craque. O Senhor é o protagonista. Eu vou ministrar essa noite, a glória é para o Senhor. Eu vou pregar, a glória é para o Senhor. Deus joga a bola para Ezequiel. Ezequiel manda de volta. É o Senhor que decide. Tu o sabes. Eu não sou o protagonista da minha história. Cristo é o protagonista. Eu poderia aqui citar vários versículos, porque para mim o morrer é lucro, é ganho, e o viver é Cristo. Eu poderia citar vários versículos, mas eu quero te dar um exemplo. O exemplo de João Batista. João Batista, as pessoas olhavam para João e achavam que ele era o Messias. Olha o tamanho desse elogio, Luciano. Olha o tamanho desse elogio, Nadir. É mais do que dizer: nossa, você canta bem, você prega bem, você é bonito, você fala bem. Não, tem um elogio ainda muito maior. Você parece ser o Messias. Você parece ser aquele que a gente espera. E o que João fez? João Batista: eu não sou o Messias. Eu sou aquele que prepara o caminho para o Messias. Ele virá após mim. Eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Não viva na síndrome do super-homem. Você não é super-homem. Que ele cresça e que eu diminua, desapareça. Eu não posso ser o protagonista da minha história. Não. No versículo 4, então ele me disse, aí Deus responde, Ezequiel joga a bola de volta para Deus e Deus responde: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Estão entendendo, irmãos, como que a mudança está vindo? A mudança ainda não aconteceu, ela está vindo. A mão de Deus, a vida espiritual, entender que eu não sou o protagonista da minha história, mas que eu tenho que buscar a glória dele. Olha, a mudança está vindo, agora vai chegar no ápice. Ele está dizendo, aí vem e fala assim, ó, profetiza, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A mudança vai começar agora. Até então era uma preliminar, até então era algo que estava vindo sendo preparado, e agora a mudança vai acontecer. E aí qual que é o primeiro ponto da mudança? A palavra do Senhor. Natan, essa palavra do Senhor é a Bíblia? É mais do que isso. Essa palavra do Senhor é a pessoa, a plenitude do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Não é decorareis a verdade, estudareis a verdade, não, conhecereis a verdade. A verdade como uma amiga, a verdade como uma pessoa, a verdade. Se eu te perguntar a data de nascimento do seu filho, você sabe? Você sabe completo, eu sei completamente. Você consegue falar sobre a pessoa de Jesus, onde ele nasceu, como ele viveu, o que ele ensinou, pelo que ele passou, como ele vai voltar, quais são os sinais de quando ele vai voltar? Você tem esse conhecimento, não é um conhecimento apenas mental, é um conhecimento pessoal. Você é capaz de apresentar a pessoa do Senhor Jesus, não como um Deus distante, mas como um amigo íntimo. É isso que Deus está dizendo para Ezequiel. Ezequiel, a mudança vai começar. Profetize a esses ossos a palavra do Senhor. Apresente a palavra do Senhor. Quem é a palavra do Senhor, igreja? É o verbo que se fez carne, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Aí a mudança começa a acontecer. Quando você começa a apresentar Jesus, você faz uma aliança com Ele. Uma coisa é você se apresentar, outra coisa é você apresentar a Cristo. O compromisso muda. Quando você fala, eu sou cristão, hoje em dia todo mundo fala que é cristão, mas quando você se apresenta, eu sou discípulo de Jesus, parece que a gente sobe de nível, porque você está dizendo, ele é meu mestre. Você se coloca na posição de aluno, e aí as pessoas vão ver se você realmente está aprendendo. Olha só o desafio. Quando você apresenta o Senhor Jesus, profetize. E aí o versículo 5: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Versículo 6: porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. A mudança vai começar agora, né? Ela começa com a palavra. Você começa a apresentar Jesus na sua vida. Não é decorar um versículo, não, é apresentar Jesus na sua vida. A mudança começa aí. Como assim? No seu jeito de falar. Peraí, você está falando diferente. Não, porque Jesus está comigo. Ele está mudando o meu jeito de falar. Mas você está agindo diferente, porque Jesus está comigo. Ele está mudando o meu jeito de andar, de fazer as coisas. Nossa, mas você está mais calmo agora, o caráter de Jesus está em mim. Estou ficando mais calmo mesmo. Quer esse remédio também para a sua vida? A mudança começa aí. Apresentar Jesus com a sua vida, não com a sua boca. Não apenas com a sua boca, com a sua vida. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu vou apresentar Cristo para vocês. Mas está sem vida, não tem problema, vou apresentar Cristo para vocês. Em Gálatas, Paulo escreve, Gálatas capítulo 5, olha só: já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Já que nós estamos vivos pelo Espírito, então vamos andar no Espírito. Não tem desvio na vida do cristão, é tudo na vida espiritual. Apresentar Jesus, andemos no Espírito. Não sai do Espírito, é tudo espiritual. E aí no versículo 5 e 6, Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu vou fazer um processo. Eu vou pôr tendões. Primeiro eu vou pegar os ossos, eu vou colocar tendões. Depois eu vou fazer aparecer carne.
e depois eu vou cobrir com pele, e depois vem um espírito de vida, espírito com E minúsculo, isso é, vida, fôlego de vida. E então vocês saberão que eu sou Deus. Olha o processo de Deus, olha a mudança agora. Apresentando Jesus, e como que isso vai se refletir? Em primeiro lugar, de dentro para fora. Deus, ele não trabalha com maquiagem. Não trabalha. Alguém aqui passa maquiagem antes de tomar banho? As mulheres passam maquiagem antes de tomar banho? Por quê? Se tomar banho a maquiagem sai, fica para o final. A mudança de Deus é de dentro para fora. Primeiro os tendões, depois a carne para receber sensibilidade, depois a pele, isso é, depois vem a sua identidade. A pele, as suas digitais, é de dentro para fora. Não começa no exterior, começa no interior. É aqui que a maior mudança acontece. Eu me lembro de uma história que era mais ou menos a seguinte: uma mãe queria que o seu filho parasse de comer chocolate. Ela leva esse menino para conversar com um monge. E aí ela leva esse menino para conversar com o monge e fala assim: olha, fala para o meu filho parar de comer chocolate, ele precisa ter mais disciplina, e ele está viciado em chocolate. O monge vira para ela e fala assim: volte daqui a 2 semanas. Ela leva o menino embora, volta daqui a 2 semanas, o monge vira para aquele menino e diz o seguinte: pare de comer chocolate. Ela, mas o quê? 2 semanas para você falar para o meu filho não comer chocolate? E o monge responde para ela: é porque eu estava comendo chocolate. Eu estava comendo chocolate. Então eu precisei parar de comer chocolate. Eu precisei ser mudado. É isso que Deus faz na nossa vida. É de dentro para fora. Porque tem que haver sintonia. Tem que haver equilíbrio com aquilo que eu falo, daquilo que eu falo com quem eu sou. De dentro para fora. Aqui é o processo de Deus. Não adianta o cisco no olho de quem eu amo, se tem uma trave nos meus olhos. Se vocês permanecerem em mim, me ajudem, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês me pedirão o que quiserdes, e vos será feito. Olha que profundidade. Nosso irmão Saulo pregou sobre isso domingo passado de manhã. Permanecer. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra em vocês, de dentro para fora, aí o exterior muda. Vocês vão me pedir tudo, o que quiserdes, porque aí a gente não vai pedir mal. Se o meu interior for transformado, eu não peço mal. Ah, meus irmãos, se eu quiser, eu queria ter um superpoder, me perdoe fazer essa analogia, eu queria ter um superpoder, o poder de pedir certo a Deus, de pedir de forma agradável ao Senhor. É esse superpoder da vida do cristão, é esse superpoder que você precisa ter, ser completamente mudado ao ponto de pedir certo. Que glória! Pedir certo, pedir o que quiser, e vos será concedido. Mas vamos avançar, caminhando aqui para o final. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E aqui está a chave, a cereja do bolo dessa mudança. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 cantos da terra, desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam.
profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Sabe o que está acontecendo aqui? Essa mudança de dentro para fora, a cereja do bolo é: quando a mudança começar, não pare. Não pare. No início, a mudança de Deus parece ser algo assustador. Qual que foi a primeira mudança que aconteceu aqui? Osso com osso. Que barulho terrível é ouvir o barulho de osso com osso. Imagine nessa visão Ezequiel ouvindo osso batendo em osso, como de chocalho. É um barulho assustador, não é? Dá medo, dá vontade de parar. Mas o que o profeta faz? Enquanto profetizava, ouvi osso com osso. Se fosse eu, parava ali. Eu pararia ali. Nossa, está demais, que é isso? Mas aí veio o tendão, depois veio a carne, depois veio a pele. E aí talvez, mas ainda está sem vida, vou parar. Ainda está sem vida, vou parar. O que Deus faz com o profeta? Leia o versículo, o que Deus faz com o profeta? Versículo 9, pode voltar, Josué. A seguir ele me disse: profetize, filho, profetize, não pare de profetizar. Mas ainda não está com vida, vou parar. Não pare, profetize. Deus fala duas vezes com ele: profetiza, continua profetizando. E ao final disso, os ossos se colocam de pé, porque Deus é um Deus de movimento. O nosso Deus é um Deus de movimento. Em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus está se movendo. Eu fui estudar a igreja depois da quinta-feira, e eu descobri que aquele verbo de se mover, o Espírito se movendo, o verbo em hebraico para se mover é o mesmo utilizado para uma águia quando ela está planando, quando ela está guardando, observando, quando ela está protegendo o ninho, quando ela sobe para ver se não tem nenhum predador. É o mesmo verbo. O nosso Deus é um Deus de movimento. Olha, o dia, o sol vai, nós rodamos ao redor do sol, mas só para conjecturar, o sol vai embora, a lua aparece, as galáxias estão girando. Se o seu coração parar de se movimentar, você morreu. Então bora, profeta, continue profetizando. Bora, Ezequiel, não pare. Mas tem osso com osso, continua, vai vir tendão. Mas está feio ainda vou mandar carne e pele. Está muito magrinho, só tendão e osso. Toma carne agora. Mas está muito feio, agora vem a pele, vem a identidade. Mas ainda está sem vida. Continua, profeta. Continua, meus irmãos. Cada ambiente, cada culto, escute isso que eu vou falar. Cada culto aqui nessa igreja, e eu só posso falar por aqui, cada culto nessa igreja é um ambiente profético para a sua vida. Cada culto, cada celebração é Deus te chamando: venha Ezequiel, profetize, tome a palavra do Senhor, acredite nisso. Continua, Ezequiel, profetiza, peça dos quatro ventos. Se você entender que cada culto é um ambiente profético do Senhor, você não para, você não desiste. É movimento. Entenda isso. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Natan, eu só estou vendo osso com osso, mas essa é a mudança de Deus. Essa é a mudança.